Olá, hoje vamos mergulhar num conceito de Java que é simplesmente fundamental, os generics. Eles são basicamente o que transforma um código cheio de armadilhas num código seguro e confiável. Pensem nisto como arrumar um depósito caótico e transformá-lo em prateleiras super organizadas. Vamos lá. Olha só o nosso roteiro. A gente começa no meio da bagunça, com o problema do depósito sem etiquetas. Depois, vamos descobrir como os generics resolvem isso. Em seguida, vamos ver como impor regras, quase como num campeonato. Vamos desvendar um segredo da JVM e, para fechar com chave de ouro, aprender a regra mais importante de todas. Então, para a gente entender de verdade o porquê dos generics existirem, é preciso fazer uma pequena viagem no tempo, para uma época em que o código Java, parecia um depósito bem desorganizado. Pensem só nesta cena, um depósito gigante lotado de caixas. Dentro delas, coisas importantes, mas nenhuma caixa tem etiqueta. Para achar qualquer coisa, é preciso abrir uma por uma, e ainda correndo o risco de pegar a caixa errada. Pois é, antes do Java 6, era mais ou menos assim que o nosso código funcionava. Um verdadeiro caos. E este slide aqui mostra isso na prática, de um jeito perfeito. À esquerda, o código antigo. A gente tem uma list, mas uma lista de quê? Ninguém sabe. Para pegar um item era preciso fazer um cast manual, que é basicamente um voto de confiança cego. A gente dizia para o compilador, olha, confia em mim, o que está aí dentro é um produto. Já à direita temos a organização, list de produto. Pronto, é uma prateleira com uma etiqueta clara, sem adivinhação, sem risco. E o grande problema aqui era o perigo. Esse casting manual não era só chato de escrever, ele era uma armadilha à espera de acontecer, porque se, por engano, alguém colocasse um cliente naquela lista, o código só ia quebrar lá na frente, em tempo de execução com a famosa Class Cast Exception. É o pior tipo de erro, aquele que explode na mão do utilizador. Mas aí, felizmente, veio o Java 5 e trouxe a solução, a organização que faltava. Vamos ver agora como os generics funcionam como essas etiquetas inteligentes e seguras para o nosso código. No fundo, a ideia dos generics é simples. Permitir a criação de código que pode ser reutilizado. A gente escreve a lógica uma única vez e essa lógica pode funcionar com um produto, com um cliente, com um integer, com o que for preciso. É o princípio de escreva uma vez, use em todo o lado. E essa analogia do molde de bolo, nossa, ela é perfeita para isto. Pensem na classe ArrayList. A lógica dela, a forma de como adicionar ou remover itens, é sempre a mesma. Com os generics, a gente só diz qual é o sabor do bolo que queremos fazer hoje. Pode ser um ArrayList string, um de produto, o molde é o mesmo, só o recheio é que muda. Ok, a gente já entendeu o básico, certo? Agora a coisa começa a ficar mais interessante. E se o nosso molde só pudesse ser usado com certos tipos de ingredientes? É aqui que a gente entra no mundo dos generics delimitados ou bounded types. Pois é, quando a gente bate o olho nesta sintaxe pode dar um susto, né? Parece algo super complexo. Mas na verdade é só uma forma bem específica de dar uma ordem para o compilador. Pense nisso como as regras de um campeonato. A gente está a dizer o seguinte, olha, compilador, para participar desta competição, o tipo T precisa saber se comparar com outros do mesmo tipo. E como é que um tipo prova que sabe se comparar? Implementando a interface comparable. É um pré-requisito para entrar na competição. E aqui a gente vê na prática quem entra e quem fica de fora. Tipos como produto ou integer, que naturalmente sabem se comparar, estão dentro, são permitidos. Já um object genérico ou um stream builder, esses não cumprem a regra, então são desqualificados na hora. E o mais importante, esta verificação acontece em tempo de compilação. O erro é apanhado antes mesmo de o programa rodar. Beleza? Agora preparem-se, porque vamos entrar num dos tópicos mais cruciais sobre a generics, especialmente para entrevistas técnicas. É o segredo de como a máquina virtual Java, a JVM, lida com tudo isto por baixo dos panos. Isto pode soar meio maluco, eu sei, mas é a mais pura verdade. Toda essa maravilha da segurança de tipos que a gente viu, todas essas etiquetas, elas só existem para o compilador. A JVM, que é quem de facto executa o nosso código, não faz a menor ideia do que é um list de produto. É como um truque de mágica em 3 atos. Olha só como funciona. Primeiro, a gente escreve o nosso código bonito e seguro. Segundo, o compilador entra em ação como um guarda, um segurança. Ele verifica tudo, garante que só tem produto naquela lista. E terceiro, depois de garantir que está tudo seguro, o compilador simplesmente apaga a etiqueta produto. O que a JVM recebe é um bytecode que parece o código do Java antigo. E esse truque de mágica tem um nome oficial, um nome de peso, Type Erasure, ou apagamento de tipo. Este conceito é a chave para entender muitas das limitações e comportamentos dos generics.
Lembrem-se, quem faz o trabalho pesado é o compilador, não a JVM. E isto tem consequências bem práticas no dia a dia, tá bem? Como a informação do tipo genérico é apagada, a gente não consegue fazer coisas como listProduto.class ou verificar se um objeto é instance of listProduto em tempo de execução. Porquê? Porque para a JVM essa informação simplesmente não existe mais. E para fechar, vamos para a parte talvez mais prática de todas. Como usar generics de forma flexível no nosso código, principalmente ao criar métodos e APIs. É hora de falar dos famosos coringas, os wildcards. Basicamente, temos dois tipos de coringas. O da esquerda com extends cria um limite superior. Pensem numa lista com %extends_number. A gente pode ler, dessa lista, com a certeza de que o que vem de lá é um number, ou uma subclasse, como integer ou double, mas não podemos adicionar nada. Já o da direita, com super, cria um limite inferior. Numa lista com %superinteger, a gente pode adicionar um integer com segurança. Ela funciona como um destino. A boa notícia é que não é preciso ficar a decorar tudo isto. Existe uma regrinha, um mnemónico, que é ouro. Depois que a gente aprende, resolve 99% das dúvidas sobre quando usar extends ou super. A regra é PICOS. É um acrónimo em inglês que significa Producer Extends Consumer Super. Ou seja, se a coleção está a funcionar como um produtor de dados, usa-se extends. Se ela está a funcionar como um consumidor, usa-se super. Então, na hora de escrever um método, é só se perguntar: esta lista está aqui para me dar itens, para produzir dados? Se a resposta for sim, usem extends. Ou esta lista está aqui para receber itens que eu vou colocar nela, para consumir dados. Se for sim, usem super. É simples e funciona que é uma maravilha. Certo. Agora que já entendemos como um objeto pode ter a sua própria lógica de comparação com um comparable, fica uma pergunta no ar. E se a gente precisar ordenar o mesmo tipo de objeto, mas de formas diferentes? Por exemplo, ordenar produtos por preço e depois por nome. Pois é, essa régua externa, essa ferramenta que permite criar várias lógicas de ordenação para uma mesma classe, é o papel da interface comparator. Mas essa já é história para uma próxima conversa.